Olá, sexto e sétimo anos, vamos lá, mais uma aula agora, né, depois da nossa avaliação, para nós concluirmos aqui o final, o último tema do caderno 2, né, que a gente vai falar de desenvolvimento econômico e questão ambiental. Quando falamos de desenvolvimento econômico, porque muitos recursos, né, muitas pessoas se enriquecem usando os recursos naturais, né, que são recursos da natureza, como o minério de ferro, o alumínio e assim por diante, né? Outros também exploram a floresta amazônica para retirar madeira, que é chamado de, esses dois fatores, chamado de extrativismo, né? E a questão da água também. E aí, levando esses elementos, né, essa matéria-prima para as suas indústrias, e aí vai o que vai ocasionando dessas indústrias no fabricamento das empresas, das fábricas que vão produzindo uma grande quantidade de CO2, de dióxido de carbono, né? Esse dióxido de carbono, que é aquela fumaça preta que sai das chaminés das fábricas ou dos escapamentos dos veículos, ali ela vai se concentrar na atmosfera e depois ela vai voltar para a Terra, tá? Vai voltar para a Terra. Como que ela volta? A poluição do ar, ela vai voltar. Ela vai voltar quando a chuva vai chover, e aí vai pegar esses poluentes, né, que está na atmosfera, e aí atingir até o solo. Quando isso acontece, né, ou seja, o ar está bem poluído, principalmente nas grandes cidades, aí chamamos de chuvas ácidas, né? A chuva ácida. O que é a chuva ácida? No Brasil ocorre chuva ácida? Sim, é isso que eu estou falando, é quando a atmosfera está bem poluída, tá? Está bem poluída. E aí, quem poluiu? Quais são? Poluída de quê? Das fábricas, né, da chaminé das fábricas e dos escapamentos dos veículos, de ônibus, de caminhões, de carro de passeios, de moto. Porque ali, quando está queimando combustível, seja o óleo diesel, seja a gasolina, aí junta muito dióxido de carbono e de enxofre, né? Então tem esses gases, e esses gases, como eu já falei para vocês, que saem do escapamento ou das chaminés, vai concentrar na atmosfera. Aí quando vier a chuva, vai trazer esses gases novamente em forma da chuva para baixo, né? Atingindo aí onde cair, principalmente pode ser no espaço rural e pode ser também no espaço urbano. E aí pode até queimar a nossa pele. Muitas vezes nós, quando pegamos uma chuva ácida, que é aquela chuva que vem com bastante poluição, nós nem percebemos, né? O que nós no máximo sentimos ali é alguma coceira, né? Alguma irritação na pele de imediato, mas pode também causar câncer de pele a chuva ácida, né? Pegando com intensidade. Se for, isso eu estou falando do espaço urbano. Agora, se for no espaço rural, vamos supor assim, então a chuva ácida, ela aconteceu no espaço rural. Se for numa área de vegetação, de árvore, as árvores elas vão queimar a folha, todas as folhas as árvores vão perder as folhas, né? Que parece que passou uma nuvem de gafanhoto, né? Então tem aquela impressão, passou uma nuvem de gafanhoto aqui porque as árvores estão todas sem folhas, mas não foi a chuva ácida, que é esse fenômeno que causa vai corroer as folhas das árvores, vai queimar as árvores. Aqui no Brasil, o maior registro, né, de chuva ácida que teve foi na Baixada Santista, na cidade de Cubatão,
lá nos anos 90, ali entre Santos e São Paulo, cidade de São Paulo, porque lá tem um polo industrial muito grande, e um dos fatores desse polo industrial é o que? É uma refinaria, né? É um polo petroquímico. Lá acontece muita refinaria do petróleo, porque o petróleo que vem lá do mar, ele vem grosso, ele vem bruto, e aí vai para a refinaria para tirar a gasolina, o óleo diesel, a querosene, o plástico, a borracha, e aí vai saindo lançando muitos poluentes na atmosfera. E a consequência foi essa que veio essa chuva ácida lá na cidade de Cubatão, onde devastou uma parte da floresta da Serra do Mar, tá? Mas em outras regiões do planeta acontece isso com muita frequência. A chuva ácida cai com muita frequência, principalmente na China, nos Estados Unidos também, porque são os dois países mais poluidores do nosso planeta, do mundo, é a China e os Estados Unidos, também são os mais industrializados. E por que eles são os mais poluidores? Porque lá eles usam como fonte de energia, ou pelo menos usavam como a principal fonte de energia, o carvão mineral. O carvão mineral é um pouco diferente do carvão vegetal. O carvão vegetal é esse carvão que nós usamos na churrasqueira, né, para churrasco. Esse é o carvão vegetal. O carvão mineral, ele como o próprio nome está dizendo, é um mineral que se encontra enterrado, né, em jazidas, né, no solo, né, que diz as teorias que eles foram, a sua origem também eram de florestas, né, que foram soterradas há milhões e milhões de anos atrás. E por isso se encontra essa jazida de carvão mineral, que é até hoje usado como também fonte de energia. Mas essa fonte de energia do carvão mineral, ele é um grande poluidor da atmosfera e já foi usado muito em várias fábricas aqui no Brasil. Foi usado também aqui na Caldeira, aqui no Xique-Xique, na Praça da Caldeira, usava esse carvão mineral que era para gerar energia, né? Mas mesmo o Brasil sendo um país subdesenvolvido, um país pobre, mas não usa mais esse tipo de recurso energético, né? Usa outras fontes de energia, como a energia do óleo diesel, né, nos caminhões e outros fins, da gasolina, usa a energia elétrica, principalmente nas fábricas, aqui no Brasil. Mas a China foi um país que resistiu bastante a esse uso do carvão mineral, assim como os Estados Unidos. E todo esse lançamento de CO2 na atmosfera, né, ocorreu o quê? O aquecimento global, né? O que é o aquecimento global? Aquecimento global é o aumento da temperatura do nosso planeta, né, que chamamos também de efeito estufa, né? Chamamos também de efeito estufa, e aquecimento global é a mesma coisa, tá? Causado pelo CO2. O CO2, que é o gás carbônico, que compõe, em sua maioria, o gás carbônico lançado na atmosfera. E vem também junto a ele aí o que? As chuvas ácidas, né? Que é a chuva ácida, que nem eu falei, que é causada pela poluição da atmosfera. Então a chuva, a nuvem de chuva, e aí vai chover, encontra o ar poluído, ocorre a chuva ácida. Aquecimento global é o aumento da temperatura do nosso planeta, a temperatura média do nosso planeta. E aí vamos em frente. Antes de falar da questão ambiental, aí temos também vários outros recursos energéticos, né? Eu falei aqui desse do carvão mineral, que as fábricas brasileiras elas não usam mais, né? É difícil usar, como mais no passado se usava mais, e que ela usa
seja a energia do petróleo, né, do óleo diesel, que vem do petróleo. Mas o petróleo também não polui? Sim, polui muito, né? Polui muito, assim como a gasolina, e o ideal é que o Brasil inteiro adotasse uma política de usar uma energia limpa. Tá? Professor, o que é energia limpa? Energia limpa é aquela energia que não polui o meio ambiente, que não polui a atmosfera também, que está na mesma esfera, né? Que não vai fazer nenhuma poluição. Então, essas duas que eu falei anteriormente, que são poluidoras. Agora eu vou dar um exemplo a vocês de energias limpas. A energia limpa é a energia eólica, que é a energia que vem do vento, aí é considerada uma energia limpa porque ela não polui o meio ambiente. A energia solar, também a energia que vem do sol, é considerada uma energia limpa, porque ela não polui o meio ambiente. Essas duas são consideradas energia limpa e renovável, que hoje aqui está no auge, como vocês já perceberam isso, né? É a mais, assim, está mais sendo cotada, é a que está mais recebendo investimento das autoridades brasileiras, dos nossos governantes, e também em outros países do mundo adotando essas duas fontes de energia com esse fins de tentar reduzir a poluição. E o Brasil está no caminho certo, né? O Brasil está avançando para isso, né? Porque as outras fontes de energia, principalmente aquelas derivadas dos fósseis, né? Derivada do fósseis, que é o petróleo, o derivado do petróleo, elas não são limpas, né? E também, além de não ser limpa, derivado do petróleo, não é renovável. O que seria uma energia renovável? A do petróleo não é renovável. Por que não é renovável? Porque, como nós já sabemos, o petróleo ele é formado de animais e vegetais que foram petrificados há milhares de anos atrás, né? Entre esses animais, existe essa teoria, foram os dinossauros, né? Que foram extintos, né? Ou seja, morreram todos e depois eles viraram petróleo, tá? Então, e por isso que quando perfurar, quando extrair todo o petróleo do planeta, não tem mais onde encontrar, porque o petróleo não se renova, tá? Então não é renovável. A água também, que é essa energia que nós usamos, que é energia hidrelétrica, né? Energia hidrelétrica, ela também é considerada um recurso finito, que ela tem fim, né? E principalmente para nós aqui na Barra de Sobradinho, que é do Rio São Francisco, nós já sofremos aí com a escassez, a falta de água para a produção de energia. Aí o governo teve que usar o óleo diesel, né? E passando a conta para nós consumidores, né? Quando ele coloca aí a bandeira vermelha, é porque ele está usando o óleo diesel nas turbinas para a geração de energia. E é um recurso, o óleo diesel é um recurso finito, que tem fim e não é renovável, ok? Desde a década de 70, ano que o mundo estava passando pelo período de Guerra Fria, né? E aí começa aquela disputa de tecnologia, e entre essa disputa tecnológica, o Brasil, né, o cientista, tinha essa disputa e tinha também a preocupação que os recursos naturais, ou seja, os recursos oferecidos pela natureza, vinham a acabar. Era um recurso finito, tá? Vai acabar. Outros mas porque antes eles tinham a consciência de que eram recursos infinitos, nunca ia acabar. O petróleo não ia acabar, a água não ia acabar, só que da década de 70 para cá começou mais essa questão, essa consciência ecológica, e perceberam sim que vai acabar sim. Entre a questão da energia, o petróleo vai acabar, e aí? Como é que os carros vão funcionar?
sem petróleo, sem gasolina, sem óleo diesel, sem querosene? Como é que vai funcionar? Aí desenvolveu o quê? Desenvolveu o quê? O biocombustível, tá? A palavra bio quer dizer vida. Então, o combustível que vem de alguma forma de vida. Então, biocombustível é o combustível que vem de alguma forma de vida. Por exemplo, hoje é muito comum, vocês em alguma situação já ouviram falar em carros flex. Carro flex, o carro, moto, enfim, um veículo aí, que ele é flex. Quer dizer, se ele é flex, porque ele pode ser usado o álcool ou a gasolina. A gasolina é um recurso finito. O álcool é um recurso infinito, tá? Porque foi na década de 70 que começou a fazer esse biocombustível, né? O etanol, né? O etanol que é extraído aqui no Brasil da cana-de-açúcar, né? Que é o álcool da cana-de-açúcar, que nas bombas de combustível chamamos de etanol. Ali é o que? Um biocombustível, porque é um combustível que vem de alguma forma de vida. De que forma de vida ele veio? Da cana-de-açúcar, tá? Então, começou lá e aí foi crescendo e até hoje está aí em desenvolvimento essa questão do biocombustível, que é o álcool ou o etanol extraído da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, eles resolveram extrair o biocombustível ou o álcool do milho, tá? Então, eles tiram o etanol do milho, assim como no Brasil se retira o etanol da cana-de-açúcar. E lá na Inglaterra, eles tiram o etanol da beterraba. Então, professor, então quer dizer que a beterraba também tem álcool? Isso, na beterraba também encontram álcool e os ingleses retiram para fazer combustível, para fazer com que os veículos circulem, ok? No mundo inteiro, desde a década de 80 e vem na partir agora da década de 90, existe uma campanha de conscientização, né, de encontro de vários líderes de mundiais, ou seja, juntar uma reunião contendo vários presidentes do mundo, né, ou alguns até todos, para conscientizar, ou seja, para adotar uma política de redução à poluição, se possível, nem o poluir. Aí esses encontros, que chamamos de Protocolo de Kyoto, que foi lá no Japão, a Eco 92, que foi aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, a Rio mais 10, né, que é o Rio de Janeiro mais 10 países, depois vem a Rio mais 20, que é o número de país convidado, né, com toda essa reunião, com esse objetivo de reduzir a poluição, tá? E reduzir a poluição. No primeiro momento, nessas reuniões aí, como a Eco 92, Protocolo de Kyoto, todos os países assinaram um acordo para reduzir a poluição, para evitar a chuva ácida, reduzir o aquecimento global. Com exceção a dois países, que foram os dois países que mais poluem, que é o que é a China e os Estados Unidos. Tá? A China e os Estados Unidos são países que se recusam a assinar o Protocolo de Kyoto, que era o protocolo que quando todos tinham que dar garantia de reduzir a poluição, né? E aí estão até hoje nessa luta, principalmente quando um país tem um presidente, né, que pensa diferente, né, que pensa mais no capitalismo, no dinheiro, do que na questão ambiental, certo? Mas em relação a isso, o Brasil está no caminho certo, né? Está no caminho certo, adotando as suas políticas de reciclagem, a política de investimento de energias limpas e renováveis, que nem eu falei para vocês, da energia eólica, da energia solar. Essa energia que eu estou usando aqui agora há pouco, eu falei para vocês que era hidrelétrica. Não, ela é energia solar. Lembra que aqui na nossa escola nós temos as placas solares, tá? Então, energia limpa. Daí um exemplo.
para você ver dessa questão ambiental aqui no Brasil. E o Brasil é um país pobre, um país subdesenvolvido. Agora, enquanto nos Estados Unidos, que é um país rico, é um país desenvolvido, a China também é um país desenvolvido, mas possui uma mente ainda atrasada nessa questão ambiental. Tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido aí o assunto, né, entendido o assunto dessa questão ecológica e ambiental para o nosso mundo, né, para o nosso futuro, né, para não sofrer tanto como a gente. Ok? Então é isso aí. Qualquer dúvida, a gente tira aqui no Zap.